Boa noite a todos, prezados colegas. Com imensa satisfação, a Associação Médica do Paraná, neste momento, inaugura o primeiro videocast das suas instalações que nós temos da Universidade Corporativa da Associação Médica. Eu quero agradecer a presença de todos os colegas médicos do Paraná, através das nossas regionais, nossos vice-presidentes regionais, todos os colegas aqui de Curitiba e também colegas de fora do Paraná, que estão em São Paulo e diversos locais desse país, onde nós mandamos também o link dessa reunião, e esperamos que seja fantástica na continuidade dos videocasts, pensando na Associação Médica 2033, que será quando a Associação Médica do Paraná completará 100 anos de existência. Portanto, para nós, estamos deveras felizes, e gostaria também de agradecer pessoalmente ao doutor Tiago Júlio, que é radiologista e diretor médico da MEMED, pela sua aquiescência em participar do nosso primeiro videocast da Associação Médica do Paraná, que será transmitida por um sem número de colegas médicos. Boa noite, doutor Júlio, boa noite, Eugênio, e vamos dar início ao nosso videocast. Muito bem. Então, temos já a participação do Tiago Júlio, que está falando conosco de São Paulo. Tiago, tudo bem? Como vai? Oi, pessoal, desculpa, aqui. Vocês me ouvem agora? O som não está bom. Boa noite, Eugênio. Tudo bem? Como é que está? Boa noite. Tudo bem. Agora eu te ouvi, Tiago. Vamos ver, a questão tecnológica já está sendo acertada aí. Agora estou vendo você inteiro. Oi, Tiago, tudo bem? Como vai você? É um prazer. Vê-lo. O Tiago é uma pessoa que nós pensamos, assim, em primeiro momento, para participar aqui desse primeiro videocast, pelo seguinte. Eu já expliquei para o Tiago, mas para quem está nos ouvindo e nos assistindo agora, eu quero só contextualizar um pouquinho mais e dizer o seguinte. Este videocast faz parte de um grupo de 4 videocasts que fazem parte, por sua vez, de um projeto que a Associação Médica tem, que, na verdade, é um planejamento estratégico, como o Macedo falou, da Associação Médica 2033. Né? Então, olhando lá na frente, porque é quando a Associação Médica completará 100 anos de existência. E por que isso? Porque quando nós pensamos num planejamento estratégico, nós sempre pensamos no longo prazo, para depois organizar as ações de curto e médio prazo alinhadas com a intenção de longo prazo. Então, este é o momento em que estão sendo revistos vários aspectos da Associação Médica, mas da comunidade médica e da própria sociedade do Paraná e do Brasil. Então, nós vamos começar com 4 videocasts, que são os seguintes. Este primeiro, que o Tiago Júlio vai participar, o nome dele é O Impacto da Tecnologia na Medicina. Já vamos entrar nesse assunto. O segundo, que vai ser daqui a exatos 7 dias, na segunda-feira da semana que vem, vai ser sobre o financiamento do sistema de saúde. E vai ser com o doutor César Neves, que é o diretor-geral da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná. Nessa ocasião, nós vamos falar de onde que vem o dinheiro, né? De onde que vem o dinheiro, como é que o dinheiro circula dentro do meio médico. Não estamos falando só do serviço público de saúde, estamos falando também dos planos de saúde, do seguro e da própria medicina privada. O terceiro videocast será sobre a demografia médica, com o doutor Donizete Gianbernardino, que é supervisor da demografia médica do Conselho Federal de Medicina. A demografia está mudando, o número de médicos está aumentando, está havendo a presença cada vez maior de mulheres na medicina, e vamos também acompanhar um pouco sobre as mudanças demográficas do próprio país. Como é que o país está se desenvolvendo, como é que ele está crescendo, as cidades, o interior e assim por diante, para ver se há uma relação direta entre o crescimento do número de médicos e o crescimento populacional, inclusive por setor. E o quarto, daqui a 4 semanas, nós vamos falar com o preceptor do internato de medicina da Faculdade Evangélica Mackenzie sobre o comportamento do usuário nos serviços de saúde. Porque todos nós sabemos que
mudando, né? Os pacientes estão mudando, tanto no serviço público quanto no serviço privado. O paciente está mudando, ele já vem informado, já consultou o doutor Google. Então, que tipo de mudanças a demografia vai trazer e a própria antropologia? Muito bem. Como hoje, então, o impacto da tecnologia... Marcelo? Eu gostaria de fazer uma pequena correção. Pois não. A relação do financiamento de saúde, e será, como é um videocast, nós temos a liberdade de falar a todos vocês, será apenas sobre o serviço de saúde, sobre o financiamento de saúde pública. Depois nós teremos do cooperativismo, nós teremos dos planos de saúde, porque se tentasse fazer um videocast dos quatro, nós ficaríamos a discussão ficaria meio nebulosa. Então, falaremos apenas sobre o financiamento do sistema público de saúde. Obrigado. Bom, excelente. Só que os outros assuntos entrarão em pauta, Sim. mas em outros videocasts. Obrigado, Marcelo, por me corrigir. Bom, eu queria agora, então, para começar o nosso primeiro encontro, né, trazer a palavra do Tiago Júlio, né? Tiago, fale-nos um pouquinho, rapidamente, sobre a sua carreira, dizendo que para mim é um grande prazer, uma honra ter você aqui conosco. Já esteve uma vez aqui na Associação Médica do Paraná para uma palestra, alguns anos atrás. Tiago, muito boa noite, então. Agora com você. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui, dessa vez online. Vocês me ouvem bem? Bem. Que legal. Um prazer rever vocês mesmo aqui pela telinha, né? Eu tive aí presencialmente uns anos atrás. Foi bem legal. Tive a oportunidade de fazer uma palestra presencialmente. É sempre mais legal presencial, mas também a gente aprendeu a aproveitar esses momentos online aí também para ter mais acesso e facilidade nessa troca, né? Então, é só para me apresentar, hoje eu sou diretor médico da Memed. A Memed é uma startup, né, uma health tech de prescrição digital, uma das mais antigas aí e maiores dentre as startups, que são pequenas, né, de saúde no Brasil. Apesar dela existir há quase 10 anos aí, ela teve um avanço expressivo aí, assim como outras startups como telemedicina, telepsicologia, durante o Covid e sustentado após isso, né? Com o advento de telemedicina, a melhoria da regulação do setor, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Eu sou radiologista, eu sou formado na Unicamp em 2004, fiz radiologia já um pouco porque eu gostava de tecnologia. Na época ali, a tecnologia eram os equipamentos, né? Então, a gente estava vivendo, ali era começo dos anos 2000, era uma fase muito boa na radiologia, onde a gente tinha equipamentos de ressonância, de tomografia, que se atualizavam a cada ano. Era igual antigamente que você esperava as feiras, o salão do automóvel para ver os modelos novos, lembra, Eugênio? E a gente ia nos congressos de radiologia, tinha as tomografias do ano, ultrassom do ano, os aparelhos do ano, e eu gostava bastante daquilo, e rapidamente eu percebi que a minha qualidade ali como médico, eficiência, segurança tal, ela dependia um pouco do equipamento, e que às vezes o equipamento não dependia de mim, dependia do local que eu trabalhava, né? Que tipo de equipamento? Equipamentos de radiologia são caros, são poucos os radiologistas que têm seus próprios equipamentos, né? Então, eu comecei já desde cedo a observar esse aspecto que é monetário, financeiro, econômico, ou de negócio, que tinha por trás da especialidade, né? E aí, o que aconteceu também é que, mal eu entrei na especialidade, quando eu entrei no mercado de trabalho, no final da residência, começaram a aparecer os primeiros sistemas de laudo, o RIS e o PACS, né? Então, eu estava ali na residência revelando filme, olhando microcalcificação na mamografia com lupa, me comparando com barbante, e daqui a pouco tinha um computador ali que a imagem estava lá, eu dava um zoom, media com uma régua digital, reconstruía a imagem em 3D, e aí mais uma vez eu falei, nossa, isso aqui vai mudar a forma com que eu trabalho, né? E fui atrás de trabalhar nos lugares que adotavam que tinham essa tecnologia precocemente, né? E ao fazer isso, eu percebi mais uma vez o aspecto econômico e de mercado da coisa. Poxa, é um sistema caro, é uma novidade, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que consegue pôr, então você precisa ser uma instituição grande, com dinheiro. E comecei a tentar entender o que eram os drives que levavam uma instituição a investir em tecnologia, né? Seja os aparelhos e agora essa tecnologia nova, que é o software, né? Que era meio nova na medicina. Até então, aparelho a gente sabia lidar, né? Mas veio o software, era diferente, né? A gente pode falar um pouquinho disso depois.
Enfim, aí eu estava nessa época no Albert Einstein, fazendo minha carreira como radiologista, e comecei a me meter ali, literalmente, na TI, na gestão, tentando entender se tinha uma carreira ali, algo que eu pudesse fazer para ajudar, algo como um médico de TI, um gestor de tecnologia, tal, porque eu via que o hospital tinha apetite para aquilo, era interessante ter um médico próximo daquilo, né? Eugênio, você sabe disso, né? Mas talvez, provavelmente o resto do nosso público não sabe. Meu pai é executivo, então eu cresci muito numa família de negócios, né? Apesar de ir para medicina, o normal na minha casa era o meio de negócio, o meio executivo, o meio de empresa, né? Então, eu meio que fui buscar isso na medicina ali, tanto trabalhando em grupos grandes, eu nunca fui de trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo, como a maioria faz, eu preferi trabalhar nos lugares grandes e porque eu sabia que lá eu ia ter acesso aos melhores equipamentos e aos melhores softwares. Enfim, e aí isso que era para ser uma coisa, Eugênio, no primeiro momento era para me ajudar como usuário. Então eu queria aprender a dominar ali o sistema, eu configurava meu sistema, eu criava listas de trabalho, eu ia lá e lia o manual do software e aprendia a configurar algumas coisas lá e colocava aquilo para melhorar o meu dia a dia. E aí a galera começava a ver que aquilo era legal e eu começava a ajudar todo mundo. E daqui a pouco o chefe do departamento falou: Poxa, peraí, isso aí pode ser um ganho aqui para todo mundo se a gente fizer todo mundo ter esse nível de automação, tal, porque uma vez que você digitaliza, né, fica muito legal a coisa, você começa a automatizar coisas do dia a dia lá, que é, por exemplo, da rotina do radiologista. Ele pega lá um exame, ele vê o nome, ele clica o nome, ele clica 2 vezes, ele abre, ele vê o pedido, aí ele vê se tem exame anterior para comparar. Tem toda uma rotina que o radiologista faz isso 30, 40, 50 vezes por dia, né? E em toda especialidade deve ter isso, né? E com a digitalização eu consegui automatizar, criar alguns atalhos e ficava bom para quem estava laudando ali 30, 40 exames por dia. Enfim, aí isso aí virou um pedaço da minha carreira. Naquele momento eu tinha 30 anos e eu queria ter algum tipo de carreira em Y. Então a gestão me parecia legal. Eu não que eu já tinha sondado fazer pesquisa, área acadêmica, eu me dei bem ali na parte ali mais de gestão, mas eu também não queria aquela gestão clássica. E aí eu falei, pô, eu acho que de repente isso era 2013 já, 14, eu vou acabar a história já, mas é que é só para vocês entenderem o contexto. E já estava ficando claro para mim que isso que estava acontecendo na radiologia ia acontecer em outras especialidades, o que estava acontecendo no Einstein e no Sírio ia acontecer em outros hospitais, o que estava acontecendo em São Paulo ia acontecer nos outros estados. Então eu falei, cara, vai ter uma onda aqui para surfar de digitalização, de incorporação de tecnologia na medicina, e que as instituições vão precisar do médico, do profissional de saúde capacitado a conhecer aquilo, ajudar a comprar, ajudar a implementar, ajudar a desenvolver aquilo, ajudar a treinar a força de trabalho. E aí eu meio que fiz uma aposta como uma carreira em Y. Então eu vou tentar ser um gestor de TI aqui, um gestor médico. E deu muito certo isso, Eugênio. Eu comecei fazendo isso uma tarde por semana lá no Einstein, dentro da minha carga horária. E rapidamente foi tomando meu tempo, de modo que uns anos depois eu já nem tinha mais tempo de dar exame, de dar laudo, de fazer exame, da minha carga assistencial, né? Eu estava só na área, digamos, de gestão aí. Eu fui para o Sírio depois, liderei um time lá, uma iniciativa parecida, mas lá eu comecei a fazer outros sistemas fora da radiologia. Eu olhava o centro diagnóstico como um todo, prontuário eletrônico, prescrição digital, sistema assistente cirúrgico. Justamente surfando aquilo que eu falei, não tinha especialistas daquelas áreas que queriam ou sabiam fazer isso, eu estava topando tudo naquela idade. Eu estava muito animado com isso, como se era uma nova, para mim era uma nova especialidade que eu estava entrando, entendeu? E fui fazer benchmark, inclusive nos Estados Unidos existe a informática médica, né, como especialidade. Já tem mais de 600 board members lá. Aqui no Brasil a gente tenta também, existe a informática médica como pós-graduação, eu fiz, mas a gente está tentando transformar isso em área de atuação e, eventualmente, numa especialidade médica, né? Porque é muito importante, né? E aí foi isso. Parando por aqui, aí eu acabei virando essa pessoa, depois eu fui para o Sírio, e ainda dentro do hospital. Na DAS eu fui já para ser gerente de inovação aberta. Eu olhava, de vez eu olhar para os sistemas de dentro da companhia, eu olhava para fora, eu olhava para as startups, muito mais buscando as novas tecnologias, tentando entender elas, às vezes pensando mais no olhar de investidor, de investimento, de estratégia, e depois eu fui para a Memed. Aí, por fim, eu fui para o lado da startup, do lado de quem está produzindo a tecnologia, né? Hoje, o que me realiza ali na Memed é que eu ajudo a produzir um software, né? Uma plataforma, um sistema de prescrição, um software médico que é usado
por mais de 80 mil médicos todo mês, entendeu? Mais de 200 médicos usam a MEMED pelo menos uma vez no ano. Então, eu me sinto ali ainda na missão médica de olhar para aquela ferramenta igual aquilo fosse um sistema de laudo, ou igual aquilo fosse o próprio laudo, ou igual fosse um equipamento cirúrgico, ou igual fosse a escolha de uma droga anestésica, ou a escolha de um tratamento. É um olhar clínico, assim, do software e do sistema como uma intervenção mesmo, que alguém com domínio médico é bom estar olhando ali, supervisionando, e agora, no meu caso, eu estou ajudando a criar, né, o que é mais legal ainda. E desculpa se eu me estendi muito aí, mas era só para contextualizar a turma aí. Agora eu prometo ser mais breve Não, nas próximas. foi ótimo, Júlio, o pessoal te conhecer, o que mostra que existem várias maneiras de a gente praticar medicina, não é? Porque você não se afastou da medicina, você se afastou do laudo de radiologia. Você começou falando, Tiago, sobre a questão econômica. Você falou que o problema da tecnologia é que ela é cara e tudo mais, né? Então, só os grandes hospitais, etc. Mas eu queria que você descrevesse para nós aqui um pouquinho um assunto que você deve dominar bem, que é a tal da Lei de Moore, né? Que se refere ao crescimento exponencial da capacidade de processamento, ao mesmo tempo que existe uma diminuição dos custos, né? Dos custos aplicados. Se você me permitir, antes do Tiago continuar essa resposta, eu queria dizer para você como é bom você ter alguns anos de estrada, né? Então, o Eugênio tem 48, eu tenho 47 anos de estrada. Nós fomos alunos lá da Universidade de São Paulo, onde eu, o doutor Nerlan, que foi nosso presidente aqui, Nerlan Carvalho, nós somos alunos da Universidade de São Paulo no Hospital de Clínica. E na época que nós fomos para lá, um dos maiores laboratórios de imagem que tinha é do Sérgio Santos Lima, filho do nosso professor de clínica média aqui, professor Lisandro Santos Lima. Então, o Sérgio foi um dos que montou em São Paulo, na época de 80, um pouco antes de 80, e montou em São Paulo uma empresa, uma clínica de imagem muito grande e também ligado à ABP, que era a Beneficência Portuguesa. Então, é só pensando na história, o que nós vimos aqui no Paraná, que um dos primeiros aqui foi o Maser, lá do DAP, e o doutor Miguetti, que é o nosso conselheiro aqui na Associação Médica, foi o que trouxe o primeiro aparelho aqui de tomografia aqui para Curitiba, junto com outros amigos. Computador imenso. Já que nós estamos falando de história, Tiago, você falou da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, né, da SBIM. Se você entrar no site da SBIM, tem lá a ata de criação da SBIM, você vai ver que eu estou lá. Eu participei daquela primeira reunião, porque na época eu trabalhava na Secretaria da Saúde aqui, e eu achava que tinha que informatizar. Eu e o doutor João Bosco Strauss tínhamos que informatizar o controle dos atendimentos médicos e dos hospitais, né? E aí nós participamos lá da criação da SBIM, isso em 1980, 81, e eu pilotei o primeiro PC que foi comprado pela Secretaria da Saúde do Estado do Paraná, né? É incrível isso aí. Mas, Júlio, falando um pouco, acrescentando a questão da Lei de Moore, o que é que está acontecendo com o mundo, de um modo geral, que parece que está sendo dominado pela tecnologia? A gente viu essa semana aí um ataque, né, de um país atacando o outro, né? Totalmente dominado pela Presidente tecnologia. Macedo, Tanto ataque quanto a defesa. presidente Macedo e doutor Eugênio, meus queridos amigos. Opa! Olá, doutor Jurandir, como vai? O Jurandir é nosso ex-vice-presidente aqui, nosso presidente aqui, foi vice-presidente da IMB, é professor da Escola Mackenzie e está lá ao vivo. Nós vamos abrir para as perguntas depois, professor. Não, mas eu só queria, não vou perguntar, não, sabe? Só parabenizar a Associação Médica pela excelente ideia de fazer uma aula desse tipo e, sobretudo, Macedo, viu que nós temos uma plateia maravilhosa, né? São acho que mais de 100. Então, eu queria complementar aqui os alunos, os acadêmicos da Faculdade Evangélica Mackenzie, né, que de uma forma altruística, estão participando desse importante evento, né? Isso demonstra que é um tema voltado também, não só para a classe médica, mas também voltado para os acadêmicos de medicina.
gostaria, eu como docente, está aí o professor Nicolau, estou vendo, docentes dessa instituição, agradecer o altruísmo e a participação desses brilhantes acadêmicos de medicina da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná. Era só isso, não falo mais. Viu, meu caro e dinâmico Macedo e Eugênio? E parabenizar o nosso palestrante aí, Tiago. Tiago, volte aí. O que está acontecendo com o mundo em termos de tecnologia? Funilando depois para a medicina. Eu vou tentar explicar de forma bem breve. Antes, já que você falou da SBIS, acompanho, sou membro da SBIS há bastante tempo. Mandar um abraço aqui para o presidente, o Lira, lá. E aproveitar e falar em primeira mão para a turma aqui. A gente acabou de lançar pela SBIS. Eu falei aqui, né, que a gente tem uma pauta lá de transformar a informática médica em área de atuação e depois em residência médica, né? Esse pleito aí começou com a SBIS e a Sociedade, o Colégio Brasileiro de Radiologia, né? E aí a gente agora está lançando em primeira mão aqui um censo médico para tentar pegar a informação de todos os médicos que trabalham de alguma forma com informática médica, informática clínica, tecnologia, inovação, inteligência artificial, ciências de dados. A ideia é a gente conhecer esse pessoal, porque a gente conhece, tem um grupinho ali na SBIS, em algumas outras sociedades aí, mas a gente sabe que provavelmente tem muito mais médico que trabalha com tecnologia e que não está conectado e que a gente não sabe. Então, esse censo vai ser bem legal. Depois eu passo para o pessoal da associação para ajudar a gente a divulgar. Isso aí tem o apoio da AMB também, tem o apoio ali é uma iniciativa da SBIS. Então, vamos lá, Eugênio, deixa eu falar rapidinho. O que basicamente eu falei ali, que eu estava ali vivendo na radiologia um encantamento com a tecnologia dos equipamentos, e depois veio uma tecnologia nova que é o software, né? Eu acho que isso, na verdade, é o ponto único que talvez a gente tivesse que tentar explicar o que a gente está acontecendo quando a gente fala da era digital, revolução digital, e mesmo agora que a gente fala de inteligência artificial, no fundo é uma derivada disso, que é a computação. A ciência da computação, por um lado, do lado acadêmico teórico, e do outro lado, a engenharia da computação, que constrói computadores e constrói máquinas que através de circuitos elétricos fazem operações matemáticas de 0 e 1 e conseguem fazer tudo o que a gente faz, gente. Né? Vou falar de novo, são circuitos elétricos, né, binários, com sinais binários, que através de cálculos matemáticos de 0 e 1, que começa assim, consegue fazer tudo isso que a gente está falando, né? Então, isso, para mim, é o que, primeiro, é a tecnologia que domina a nossa era. E se a gente olhar um pouco a história da humanidade, toda a era teve uma tecnologia que dominava, que a humanidade dominava, e ela, às vezes, ditava a própria era. A gente fala a era da agricultura, a era industrial. Quando a gente fala lá da era da idade lascada, a pedra, isso, eram as tecnologias que tinham, né? Desde que o homem, sei lá, descobriu o fogo, aquela primeira tecnologia diferenciou aquela tribo. Quando alguma tribo lá começou a se comunicar, aquela tecnologia diferenciou. Quando começou a escrever na parede, tinha alfabeto, e aí começou, enfim, sempre tinha uma tecnologia ali, né, que era aquela que dominava na época. O que significa que a tecnologia dominava? No fundo, significa que os humanos que dominavam a tecnologia ditavam as novas regras e botavam a sociedade em outro patamar. Não é a tecnologia que domina, é o do humano que domina aquela tecnologia da moda lá, tem grandes vantagens e provavelmente vai ser o vencedor. Não sobraram tribos que não tinham fogo, não sobraram civilizações sem leis, não sobraram, né, países sem indústria, né? Então, assim, hoje é o software. Então, eu acho que esse primeiro é o ponto pacificador, que tá bom, galera, é o software. O que significa? A diferença, gente, aqui é porque pela primeira vez a gente tem uma tecnologia que a tecnologia é capaz de gerar coisas novas. E isso é feito de uma maneira muito rápida. Então, você tem dois fenômenos aí. Primeiro, é a velocidade do ciclo, né? Antigamente, esses ciclos eram longos de dominância das tecnologias. E a gente já começou a ver desde o século passado, na verdade, desde a Revolução Industrial, Revolução Científica, a coisa indo mais rápido. Eu que tenho 42 anos, eu vi rádio, vi TV via satélite, vi o comecinho da internet, vi a internet agora, e eu já peguei uma geração que eu via tudo, né?
Agora é muito rápido, né? Antigamente ninguém via essas mudanças, elas vinham muito devagar, então você meio que não tinha que se adaptar muito a elas, né? Quem usava elas para ter alguma vantagem tinha vantagem, mas você demorava para ter que se adaptar, né? Hoje não. Hoje parece que o negócio é tão rápido e é tão impactante que a gente está todo mundo acuado, né? O que eu tenho que fazer? O médico está acuado, as empresas estão acuadas, todos os profissionais estão acuados, não é só o médico, não é todo profissional de saúde, todas as áreas, enfim. Porque o negócio é muito rápido, primeiro, e segundo, aonde está a mudança fundamental? Porque essa tecnologia que domina, que é o software, a gente, através dela, conseguiu criar coisas novas do tipo, a gente conseguiu conectar todo mundo junto, criou uma internet, uma tecnologia que já existia com telecom, mas com computação ninguém nega o que a gente é capaz de fazer hoje. A gente literalmente conectou o mundo, encurtou distâncias, conectou pessoas. Isso abre paradigmas de possibilidades muito incríveis. Segundo, a gente criou uma economia digital. E o que é uma economia digital? São, primeiro, poder fazer transações online, essa é a primeira camada. Dois, você cria negócios digitais, né? Nossa, o que aconteceu? Apareceu uma bolinha aqui no meu negócio. Deixa eu tirar isso aqui, peraí, gente. Aí foi. Então, você cria negócios digitais. Não é só fazer a transação digital, não é comprar uma coisa online e vai te entregar em casa. Isso é uma transação digital. Mas você faz coisas que só tem online. Por exemplo, você assina um e-mail. Hoje mesmo, eu tive que registrar um site, eu tive que comprar um domínio, eu tive que comprar uma hospedagem, coisas que só existem no digital, né? Isso aconteceu também, né? E a tecnologia por si só, ela é capaz de criar coisas novas, né? Lembra lá atrás que quando o computador era militar, que ele era gigante e tal, a galera não via utilidade, a galera não sacava que aquilo lá ia fazer coisas além de contas. Aquilo era encarado como uma calculadora muito poderosa. Então, eles estavam, o campo de aplicações estava dentro da matemática. Por isso que quando o Jobs, lá é a turma do Vale do Silício, o Jobs para mim simboliza lá, mas tinha mó galera lá, porque se no Vale do Silício você tinha high-tech, você tinha Stanford, você tinha o Silício e você tinha contracultura, movimento hippie, então era uma mistura de engenheiro com caras ali meio hippie e tal, e que queriam mudar o mundo e que queriam pegar o computador e transformar ele numa caixinha igual essa que a gente está usando aqui. Essa foi a revolução do Jobs. O iPhone foi uma iteração, mas o conceito da computação pessoal que mudou a coisa. O conceito da computação pessoal mudou a coisa. E a computação pessoal não significou só você deixar ele menor e mais barato. Significou, primeiro, deixar mais acessível. Isso é o grande mérito do Jobs. Criar a tela, criar o mouse, as janelas. Claro que várias coisas ele foi pegando ali, roubando ali, incorporando ali, mas foi o gênio criativo e quase artístico dele de falar, cara, isso aqui tem que ser acessível, tem que ser fácil. Se for só para os PhD da IBM, os engenheiros da Dell mexer, se for só para militar e professor do departamento de computação, isso aqui não serve para nada. Só que a partir disso, algo que talvez ele nem previa, quando você tem muita gente usando, o negócio começa a evoluir muito rápido. Essa tecnologia, ela evolui por si só, ela se auto-evolui. Claro que com o apoio do homem, né? Mas assim, ela vai melhorando. Então ela foi mudando, e daqui a pouco a gente estava usando ela para criar outras coisas, como websites, como negócios online, como games, como filmes, ver filme pela internet. Ninguém imaginava isso lá atrás. Ou se imaginava, era muito longe. De repente, aconteceu. Não sabia que era impossível, foi lá e fez, entendeu? Então, assim, a gente começou muito com uma abordagem técnico-científica. Isso que eu acho legal a gente pensar. Era um bando de cientistas falando, cara, isso é possível fazer, a gente vai fazer, a gente vai conectar todo mundo, e esse computador vai ser rápido, e as pessoas vão fazer programas aqui, e aconteceu, virou realidade, né? A ciência desprova isso todo dia, Tiago, né? você cortar, mas só para pôr um pouco mais de pimenta, você se referiu às revoluções industriais, né? Quer dizer, por que a gente chama de revolução industrial? Foi uma tecnologia que surgiu em uma indústria e que mudou não só aquela indústria, mas todas as outras, né? E o comportamento das pessoas, né? Máquina a vapor, motor a combustão, eletricidade, o computador e a internet e agora o mundo digital. Quando você fala do Steve Jobs, eu acho assim, que a grande virtude do Steve Jobs foi ter feito o cruzamento entre a internet e o telefone celular, que já existia, né? Simplesmente colocou aqueles ícones lá e mudou o mundo. Agora, todas essas tecnologias, elas causam um efeito duplo na nossa vida.
né? Um bom e um ruim. Quer dizer, e eu queria ouvir de você como é que isso se reflete na vida do médico, né? Do médico mais experiente e o médico mais jovem, né? Por que eu digo são duas coisas? Porque a tecnologia tanto pode me ajudar, quanto pode me pressionar. Porque parece que eu estou sempre atrás da tecnologia, está sempre na minha frente. Como é que o médico se sente com relação a isso na tua visão? Você está certo, Eugênio. Eu acho que tem como eu disse, tem uma pressão para o médico, tem uma pressão para todo mundo, né? Porque você começa a ter que, primeiro, prestar atenção nisso, aprender sobre isso. Talvez na sua prática profissional você vai ter que usar essas tecnologias, e usar às vezes significa escolher, significa comprar e pagar por ela, significa aprender a usar, treinar seus funcionários. Então, é um burden, né? No termo americano, é um fado, né? Pro médico, sim. Seja um médico que está dentro de uma instituição e ele é obrigado a usar as ferramentas que a instituição impõe para ele. Esse é o lado ruim. Por outro lado, ele só é um usuário. Mas muitas vezes o médico, e na maioria das vezes talvez, ele é dono da própria clínica, da própria prática. Então, assim como ele tem que ter lá um sistema hoje em dia de agendamento, um prontuário eletrônico, uma prescrição eletrônica, fica difícil você não ter esses sistemas hoje, né? Um sistema de faturamento, autorizador do convênio, a elegibilidade do convênio, aí a folha de pagamento dos funcionários, compra de material, cada tarefa administrativa dessa, e também agora as assistenciais, como, por exemplo, a consulta, a registro dos dados no prontuário, a prescrição digital, existe um sistema para ela, né? Algumas vezes você consegue juntar tudo isso num sistema para facilitar, pelo menos você não ter que ter vários sistemas, mas muitas vezes o médico acaba optando por ter vários. Então, assim, é difícil, porque tem que estar updated, né? Tem que estar atualizado, tem que ir atrás, tal. Por outro lado, cada vez que você introduz uma tecnologia nova, você tem ali uma primeira fase que é de dificuldade, porque a tecnologia é nova ou porque o usuário é novo, então demora, né? Pensa assim, você troca de telefone, você troca, né? Você tinha Android e pegou um iPhone, você demora ali para se situar ali, né? Sei lá, você usava o Gmail e agora você usa ali o Outlook, o Teams, você usava o Teams e agora você usa o Zoom. Às vezes algumas são mais parecidas, tá? Algum usuário mais ligeiro pega mais rápido, alguns demoram um pouco. Então, aprender uma tecnologia nova ou trocar uma tecnologia nova é sempre difícil. E aí, gente, quando eu falo tecnologia, é que a gente está falando do sistema, né? Mas pensa bem, assim, para um médico trocar a escolha terapêutica dele, de uma droga, por exemplo, a droga que ele trata ali a hipertensão, ou que ele trata a dislipidemia. A gente sabe que cada médico tem já a sua preferência, ou as suas preferências ali, né? O anestesista com o esquema anestésico que ele faz, o cirurgião ali com o bisturi, com a lâmina, ou com o tipo de abordagem laparoscópica, com o catéter, a marca que ele gosta mais, o tamanho, enfim. Eu encaro dessa forma, né? Cada um escolhe a sua, e o que é bom? Quando o médico pega confiança com essa tecnologia, ou seja, quando o médico gostou daquele scalp, ou gostou daquele sistema de prontuário, e ele passou aquela fase de aprendizado, aí não só o médico é fiel a essa ferramenta, mas ele costuma depender dela, ele não quer trocar. E, de novo, eu faço analogia com um kit cirúrgico. Se o médico está acostumado, o ortopedista, com o kit dele lá de artroscopia, chega lá na hora, vem outro, às vezes ele não quer operar, está acostumado com aquele. Então, eu encaro ali o sistema com a mesma coisa. Ele está acostumado com o prontuário, ele está acostumado com a prescrição digital dele. Quando ele tem que usar outro, ele pode desconfiar, ele pode não se sentir tão seguro. Então, é super normal. Então, é importante que o médico, de preferência, tenha acesso sempre à ferramenta que ele prefere, que ele escolheu, que ele está acostumado. Claro, sempre com algum tipo de orientação de qual é a melhor ferramenta, também a mais atualizada, a mais segura. Isso é importante também, né? Por exemplo, um prontuário, não existe muito risco, além do risco de segurança da informação, mas existe muita diferença de funcionalidade. Talvez um prontuário para um oftalmo é bem diferente de um prontuário para um hospital, que é diferente para um prontuário de um cardiologista, né? As plataformas de prescrições digitais também, elas variam nas funcionalidades, né? Então, é importante que também o médico tenha algum tipo de literacia, né, digital,
para saber escolher, testar as próprias ferramentas, ver aquilo que cabe melhor a ele. Tiago, eu acho que a gente podia falar assim de tecnologia médica e tecnologia usada pela medicina. Você não vê uma diferença? Quer dizer, a tecnologia médica, sei lá, um tomógrafo novo que é desenvolvido, um PET scan, né, um novo tipo de ressonância magnética. Robótica. De robótica, cirurgia robótica. Ou seja, tecnologias desenvolvidas para serem usadas na medicina. Mas existe um outro tipo de tecnologia que a gente pode chamar de tecnologia geral, né? E que pode ser usada pelos médicos no dia a dia. Quer dizer, como é que você vê, por exemplo, nesse contexto, a consulta digital, que é usa uma tecnologia que já existe, né? Que é enfim, o celular, simplesmente. Eugênio, você está certíssimo. Eu mencionei isso rapidamente aqui. Thiago, eu entendo que existe uma diferença de um sistema médico, um sistema assistencial, de um outro sistema de apoio, vamos chamar assim. E para mim é muito claro, se o ato médico que foi praticado foi realizado dentro ou dependendo de um sistema, ele é um sistema assistencial para mim. Isso é muito claro, essa distinção. Então, um radiologista dando um laudo, um médico registrando uma informação de consulta, um médico prescrevendo, um anestesista fazendo o registro anestésico. Isso para mim é muito claro. Esse tipo de ferramenta eu entendo que ele está mais para uma ferramenta médica, como o bisturi, o catéter, o fármaco, do que uma escolha de software como um sistema de gestão, mesmo um sistema de agendamento, enfim. Então, por isso que a gente defende que tem que ter uma área de atuação médica que tenha domínio sobre essas ferramentas, porque elas são ferramentas assistenciais. O CIO da empresa, o diretor de tecnologia da empresa, em geral, ele não é um médico, então ele foge do escopo dele essa parte que é o ato médico sendo praticado lá. Então é justo que ele tenha um médico ao seu lado apoiando nesse tipo de decisão. Essa é a minha visão. Agora, Eugênio, por outro lado, antes de falar da telemedicina, em algum momento tem um pedaço que a linha não é tão tênue, tem um pedaço que tem uma ambiguidade, né? Então, assim, tem um pedaço que é claramente assistencial. Agora, por exemplo, como você falou, um sistema de teleconsulta. Poxa, é uma ferramenta que, por mais que seja o WhatsApp, você está fazendo um ato médico lá dentro. Ou se você pensa um agendamento, não é um ato médico, mas você está agendando, envolve uma responsabilidade com o paciente. Você imagina que é um paciente grave e o sistema falha e ele perde a consulta e piora ou morre. Estou exagerando aqui, mas, por exemplo, se é um sistema de comunicação com o paciente, trocar mensagem via WhatsApp ou mesmo e-mail ou algum software que faça isso. Você percebe que daí fica uma linha ali no meio que não é de fato um sistema médico, mas também não dá para falar que isso aqui é só um sistema de gestão, é só um sistema de faturamento, né? Mesmo os sistemas de faturamento, eles contêm muito dado sensível e importante acerca do histórico médico. É possível extrair informação clínica relevante dos dados de faturamento, simplesmente, né? Então, ou seja, hoje eu tendo, Eugênio, a ter um olhar mais amplo de que, por mais que eu ainda entendo que tem uma linha lá no sistema assistencial, como alguém falou aqui, um sistema robótico, um novo aparelho de artroscopia, um sistema de laudo, eu acho que quanto mais o médico hoje consegue se envolver nesses sistemas adjacentes, é melhor no geral, né? Não significa que todo médico individual tenha que fazer isso, mas quando a gente fala de organizações maiores, sistemas de saúde, público, organizações privadas, eu acho que faz sentido, sim, ter esse olhar mais amplo. E aí, falando da teleconsulta, né? Existe assim uma linha que você pode ir para um lado de falar que não, você precisa ter uma ferramenta precisa e usar um instrumento específico de teleconsulta para seguir direitinho todas as leis de segurança, tal. Então isso favoreceria a ideia do médico usar uma plataforma de telemedicina, seja um prontuário que tenha, existem muitos softwares aí hoje em dia até alguns sistemas de saúde, algumas operadoras Unimed, elas fornecem a própria ferramenta de telemedicina para o médico usar, versus se eu estou no WhatsApp ou não é telemedicina, né? Olha, Eugênio, tem prós e contras dos dois lados, eu prefiro nem ter essa discussão. Eu acho que, assim,
eu acho muito legal que isso esteja rolando e que essa discussão esteja surgindo, né? Então, querendo ou não, você não pode recriminar uma teleconsulta feita no WhatsApp, que poderia ser uma ferramenta não desenhada para isso, mas que, querendo ou não, é um Não canal pode. privado, o paciente quis, o médico quis, aquilo teve algum tipo de desfecho positivo, né? Então, acho que o importante é que isso virou uma realidade, tem diversas formas de fazer, e é importante o médico entender aquela que melhor se adequa a ele, né? Ao consultório dele, à instituição dele, e aí a ferramenta acaba sendo uma consequência direta disso. Eu queria fazer um comentário, Eugênio. Veja, você falar em teleconsulta, toda essa que aconteceu, vamos dizer, essas reuniões online, consultas online durante a pandemia, e nós nos comunicamos muito de 2020 para cá através do online. Nós éramos, o Dr. Jurandir, que está lá, era vice-presidente da MB, e eu era diretor de defesa profissional da MB. O primeiro ano nós já tínhamos reuniões online. Não tem, sabe, falta aquela interação pessoal entre pessoas. E quando se leva para consulta médica, teve colegas que se adaptaram muito bem, e, né, a gente conhece alguns colegas que hoje eles deixaram de fazer consulta particular. O que eu acho é consulta pessoal. Eu acho que, espero que os colegas mais jovens, eles tenham seus consultórios, porque não tem coisa mais sagrada do que você receber um paciente, você pegar na mão desse paciente, você usar, sabe, a empatia você cria a partir do respeito, do carinho, da atenção que você dá para o paciente, e através de uma tela de computador fica muito frio, sabe? A medicina é uma ciência de energia, você transmite energia ao seu paciente. Então, eu acho que em termos de consulta, de telemedicina, tanto que o Conselho Federal de Medicina já elaborou algumas normas, consulta por celular, isso não é consulta, isso não pode ser pago como consulta, mas você fazer uma reunião com o teu paciente para trocar o medicamento, para explicar como toma, isso é outra coisa. Agora, você não examinar o paciente, não colocar a mão no paciente, medir a pressão do paciente, escutar o coração, pôr a mão, examinar, põe o paciente em pé dentro de cada especialidade, isso é fundamental no meu modo de ver. Pode ser que a tecnologia crie robôs, né, e os robôs vão atender o paciente sem o ser humano. Mas nós que somos carne, osso e coração, eu acho que para nós a teleconsulta vale em ocasiões especiais. Mas por mais que a ciência esteja evoluída, e está, eu acho que a consulta personalizada ainda tem seu caminho na nossa profissão. Não, você tem razão. Na realidade, hoje a gente vê com frequência uma imagem que é inspirada no teto da Capela Sistina, onde aparece a criação do homem, não é? Pelo toque divino, né? O dedo de Deus se aproximando do dedo do homem, passando-lhe a vida. E existe uma imagem que é inspirada nisso, que é o dedo humano com o dedo de um robô, né? Então, será que não é um pouco isso, Tiago, até que usando a intervenção do Dr. Macedo, como é que a gente faz para usar a tecnologia da melhor maneira possível, sem perder a humanidade do ato médico? Né? Porque vamos lembrar que medicina é uma ciência da área de ciências humanas, né? Estuda biologia, estuda química, estuda física, mas é da área de ciências humanas, porque nós não temos doenças, né? Nós temos doentes. Como é que a gente faz essa harmonia entre a tecnologia e a humanidade? Eugênio, acho que é fácil falar, difícil fazer, tá? E eu concordo com vocês, eu particularmente, eu defendo a autonomia do médico e ele vai saber, gosto de acreditar que cada médico vai saber usar a melhor ferramenta tecnológica e ele vai entender se cabe uma situação de teleconsulta ou não, né? Eu, como paciente, também prefiro, na maioria das vezes, a consulta presencial, mas já precisei de teleconsulta para questões rápidas e para mim também funciona super bem, como paciente, né? Então, eu acho que eu gosto de dar autonomia para o paciente informado e autonomia para o médico responsável, que eles decidam a melhor forma ali, né? Enfim.
Agora, como que a gente faz para humanizar? Então, a primeira resposta que seria fácil é isso. Gente, já que eu defendi que é o próprio médico que usa, cabe a ele escolher o momento e tentar fazer a consulta teleconsulta de alguma forma mais humana. Existem algumas técnicas de empatia online. Você pode treinar o médico a não forjar a empatia, mas a ser mais empático online. A gente sabe que hoje em dia é possível você treinar empatia no médico no presencial, e a gente não é treinado, salvo poucas escolas. Hoje na Unicamp tem uma disciplina de empatia muito legal, lá, muito legal, do pessoal da clínica médica, com atores, com simulações, muito bacana. E é possível fazer isso no online, né, com uma qualidade de vídeo boa, um cenário aconchegante, né? Por exemplo, o meu aqui, eu estou em casa, né, gente? Mas, por exemplo, você pode ter um cenário que conforte, seja porque simule um consultório, porque seja o próprio consultório, com uma iluminação adequada, com um microfone adequado. Esses detalhes ajudam. Então, assim, existem técnicas, de fato, que você pode tornar um ambiente online mais empático, mas realmente não vai ser suficiente em todos os casos, né? Então, delegar só ao médico que ele tenha uma postura empática ali online não é suficiente, apesar de eu achar que tem que ser. Assim como a gente cobra que ele seja empático, mano, dá para ser não empático fisicamente, gente. A gente sabe muito bem disso, que dá para você ser bem não empático e dá para não examinar também fisicamente, né? A teleconsulta dá uma desculpa boa, né? Mas dá para também optar por não examinar o paciente presencialmente, né? Enfim, agora, Eugênio, um jeito mais profundo de responder, que é o meu jeito de responder, começa por tendo médicos e profissionais de saúde no desenvolvimento dessas tecnologias, na implantação dessas tecnologias e nessas etapas que envolvem você colocar isso para o médico usar. Ou seja, treinamento, ensinar ele, criar o ambiente. Poxa, eu não quero que o médico lá da instituição perca tempo ele fazendo cenário, iluminação e tal. Não, a gente que vai lá e cuida, computador bom, câmera boa, microfone, para o médico sentar lá e performar da melhor forma possível. Então, esse é um dos jeitos que eu acho que também não é totalmente suficiente por si, mas se o médico tem uma postura empática e resolve ter uma postura ali proativa de encarar aquela tecnologia e entende que aquilo vai ajudar ele, porque também se ele acha que não vai ajudar, não tem problema, é só não usar, né? E aí você tem alguém ajudando esse médico com conhecimento técnico e com estrutura, e com um olhar médico, eu acho que é parte da solução, entendeu, Gino? Por isso que eu defendo a especialidade médica, de informática médica ou tecnologia médica. Hoje, informática ficou um termo antiquado, né, informática, mas eu ainda gosto. Por isso que eu defendo que tenha profissional de saúde participando ativamente do desenvolvimento dessas tecnologias, que dentro dos hospitais e empresas tenham médicos e profissionais de saúde junto com a equipe de TI lá de tecnologia implementando essas soluções. É bem isso que eu defendo. Um exemplo, lá na MEMED, né, a gente tem um time que a gente chama de inteligências clínicas, né, que ele responde para uma liderança médica dentro da diretoria médica, mas é liderado por uma farmacêutica e é um time multidisciplinar. Tem enfermeira, tem biomédica, tem mais outro médico, então é um time de saúde, de profissionais de saúde, mas que não exercem a assistência ou a atividade típica ali do dia a dia deles, da profissão. Eles trabalham lá junto com os designers, os desenvolvedores e os engenheiros, construindo uma plataforma de saúde, um software médico. Então, esse é um exemplo real. O Macedo, que está aqui do meu lado, foi diretor de defesa profissional da MB por 3 anos, e uma coisa que ele se batia, que o preocupava, e a todos nós, é a questão da invasão do ato médico. Quer dizer, não médicos praticando medicina, né? Mas isso estava circunscrito a um tipo de profissional que tinha, digamos assim, algum parentesco com a medicina, o fisioterapeuta, né, enfim, outra formação, mas na área biomédica, biológica. Só que você está falando de um outro tipo de invasão agora, né, de profissionais de tecnologia sem formação em medicina, sem conhecimento de medicina, atuando na tecnologia de um ambiente como, por exemplo, um hospital. É por isso que você defende a criação da informática, né? Enfim, da
da medicina, da tecnologia e medicina como área de atuação? Só lembrando, se não me engano, foi a professora Maria Terezinha Carneiro Leão, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Foi. que criou a primeira disciplina de informática médica em 1980 e pouco, né, para ensinar o médico a usar PC, usar microcomputador. Com relação à invasão do ato médico, eu acho que todo o segmento da área de saúde é importante, com certeza. É enfermeira, fisioterapeuta, todos têm seu lugar. Mas, graças a Deus, nós temos o ato médico. Mesmo com o ato médico, nós vemos os maiores absurdos acontecendo por falta de, sabe, falta para nós uma fiscalização maior, uma normativa maior, vamos ser, uma penalidade maior sobre quem faz coisas sem ter formação para fazer. Então, pô, eu tenho um filho que é cirurgião vascular, fez 5 anos de residência, depois foi para os Estados Unidos, está aí fazendo a sua especialidade e daqui a pouco você vê uma técnica de enfermeira, que não é o papel dela, fazendo coisas da nossa área. Então, eu acho que isso aí, porque hoje existe, cada área da saúde tem os seus conselhos, né? Tem conselho regional disso, conselho federal daquilo, mas eu acho que esses conselhos, graças a Deus, ainda o ato médico existe. No dia que acabe, que Deus nos livre, acabe o ato médico, acaba a medicina, porque daí vai ser um pampeiro tão grande, todo mundo querendo fazer, e quem vai pagar o pato é a população. Na verdade, então, eu acho que nós temos que ter os pés no chão, a cabeça no lugar e pensar que o ato médico é fundamental. A formação universitária, não é universitária, a formação médica, desde a base da faculdade, depois da residência, o curso de pós-graduação. Hoje, mas desde que seja em escolas tecnicamente ideais, né? Não existe ideal, mas existe aquela boa formadora de médico. Hoje, com a criação inadequada e exacerbada de faculdades de medicina, nós temos 399 faculdades de medicina, é a maior do mundo, né? Então, como que ficará o médico bem formado hoje com a invasão que vai chegar ao nosso país? Tem 30.000 médicos fora do Brasil fazendo faculdade de medicina e vão chegar. Nós temos ainda a prova do revalida, mas hoje existem desvios na lei que faz o médico conseguir uma autorização aqui ou ali. Ainda existe o nosso Conselho Federal que ainda segura, a Associação Médica Brasileira faz o seu papel importante nesse aspecto, mas nós estamos muito preocupados com isso e com o que vai acontecer. Não só com o médico que vai se formar, e a formação desse médico. O que nós chegaremos aqui ao nosso país. Nós fugimos um pouco. Na verdade, é que nós estamos chegando no final. Já estou sendo avisado. Agora há pouco o Tiago falou da importância de ter uma equipe cuidando disso, né? Por isso ele defende a criação da informática médica, não sei qual é o nome certo, como área de atuação. Nós aqui, nesse estúdio da Associação Médica, temos hoje uma equipe relativamente grande aqui, cuidando desse ambiente, cuidando da iluminação, cuidando do som, né? O Fábio acabou de entrar aqui e me mostrou um cartaz dizendo deu uma hora. O Tiago é nosso convidado para vir para cá, viu, Tiago? Sim, sem dúvida. Tiago, para a gente terminar, teve uma coisa que a gente não falou, mas eu não posso deixar de perguntar para você, porque tá chegando de uma força muito grande nos últimos meses, que é a inteligência artificial, né? Você acha que a inteligência artificial veio para nos ajudar ou para nos substituir? Eu acho que ela vai nos ajudar, nos substituindo em algumas tarefas que em algum momento vão ficar tediosas ou que a máquina vai fazer melhor. É tão simples assim. Em alguns momentos, a automação e a máquina, né? E aí volta lá para a Revolução Industrial, tal, ninguém talvez defenda hoje um carro 100% feito à mão, né? Existe isso nos carros de ultra luxo, tal, né? Mas ninguém nega o processo industrial, a automação elétrica, né? E é um pouco isso, a inteligência artificial nada mais é do que uma forma de automação. Então,
tem algum momento que a atividade ela pode ser ok de ser automatizada e vai ser. Eu acho que na saúde o sarrafo é sempre mais alto, tá, Eugênio? Primeiro, é mais difícil. Eu acompanho negócios e tecnologia e inteligência artificial, já vão fazer 10 anos. Já fazem 10 anos, né? E assim, não é tão fácil quanto em outras áreas, assim como tecnologia em saúde em geral. Você não vê tantas startups de saúde unicórnios como você vê em outros setores aí de finanças, né, de banco. É difícil fazer em saúde, né? A saúde, os médicos têm os mecanismos aí de defesa, né? Então, a bioética médica, o método científico, as regulações, então a gente, né, intrinsecamente é um povo cético, a gente não vai, assim como o médico não sai usando um tratamento novo sem evidência, a gente não vai sair usando tecnologia nova sem evidência, né? Mais uma vez, a importância de ter médicos que saibam gerar e estudar evidências sobre inteligência artificial. Mas assim como lá, quando eu vi que era interessante eu automatizar algumas funções, algumas tarefas para o radiologista, do tipo, pô, o radiologista não tem que ficar perdendo tempo indo atrás do exame anterior. E se o exame anterior já abre na exata imagem que está a lesão, e a lesão ainda já está medida, e ele já compara as duas coisas, e ele já fala qual é a maior ou a menor, e ele já te fala quanto por cento aumentou ou cresceu, e ele já te dá uma classificação baseada lá em alguma escala de patologia lá validada por médico. Você entendeu? São coisas que, ok, isso o médico ia ter que fazer anyway, e dá para você fazer isso com segurança. Agora, assim como, né, a gente defendeu aqui que a consulta presencial sempre vai existir, o médico sempre vai existir, e ele que vai estar ali pilotando a inteligência artificial ou sendo auxiliado por aquilo, jamais o contrário, espero eu. Mesmo o laudo de imagenologia, no final, por mais que a inteligência artificial tenha ajudado, tem um médico que vai assinar esse laudo. Claro. Vai ser o corresponsável, né? Ele é o grande responsável, né? Nós temos 130 pessoas ao vivo, né, nos acompanhando. É possível mandarem perguntas, né, Jéssica, para cá, pelo chat. Pelo chat, se alguém quiser mandar fazer Abrir para 5 perguntas. Se autoriza, Tiago? Claro. Ok. Ó, enquanto o pessoal está Por tímido e favor, manda pergunta, mandem pelo chat alguma pergunta, que daí eu recebo. Por Ok, microfone também. ok. Tá? Estou sendo informado aqui que se alguém quiser se abrir o estiver online, microfone, pode abrir e a falar câmera aí. e fazer uma participação, como o doutor Jurandir fez, né, no começo, foi pioneiro, o doutor Jurandir, professor Jurandir. Obrigado. Então, qualquer um pode fazer. Ó, enquanto não aparece nenhuma pergunta aí, gente, deixa eu te contar uma coisa, é real, o que aconteceu e você falou bem. Você falou, automatizar o laudo tal. Eu vivi a primeiro ciclo de inteligência artificial que foi na radiologia, não sei se vocês lembram, uns anos atrás, era a primeira onda. Hoje a gente está na onda dos LLMs, né, os Large Language Models, que são tecnologias de texto, né? A gente teve um ciclo de tecnologias de imagem uns 5 anos atrás, que eles eram advindos da primeira geração de redes neurais, que foi a tecnologia que revolucionou o machine learning recentemente, né? Eles eram aplicados naquela época em fotos e vídeos, por causa de YouTube, de Facebook, de Google e tal. A gente rapidamente, a radiologia, tanto é uma especialidade já ultra high-tech, quanto tem o ativo digital, que a gente já tem exames digitais. E terceiro, a gente, percebeu que podia usar aquela tecnologia, porque querendo ou não, o raio-x, uma tomografia é uma imagem, então Eugênio, literalmente assim, eu fui um ano para os Estados Unidos no congresso, tinha uma palestra, no segundo ano tinha 20 papers e 15 startups, no terceiro ano tinha uma área inteira de startups, de empresas de AI, no outro ano eram as grandes empresas falando que tinham AI, e daí no ano seguinte não tinha mais nada, porque a maioria não deu certo, faliu, não achava modelo de negócio. Eram tecnologias muito boas, mas a gente aprendeu algumas coisas. Primeiro, essas Ou alguma coisa tecnologias. virou commodity. Ou alguma coisa virou commodity. Eu acho que nem chegou a isso. Teria sido bom se virasse. Eu acho que se virar commodity seria até a solução, pelo menos para o consumidor da tecnologia. Um dos problemas, já que você falou, era o contrário. Ela é cara. Né? Então, assim, você imagina que você tem que custa ali, é $1 por exame. Cara, a DASA fazia 4 milhões de mamografia por mês, sei lá, tô chutando o número aqui, entendeu? É uma conta muito cara. E esses modelos, eles são muito específicos. Então, você tem que ter não é um para mamografia, você tem que ter um para achar um nódulo, um para medir o nódulo, um para comparar o nódulo só na mamografia. Então, assim,
no raio-x de tórax, a gente chegou a testar mais de 30 modelos, só para raio-x de tórax. Então, a gente viu que era caro, faltava business model, modelo de negócio para essas empresas. A maioria era em dólar, a gente tinha que rodar um monte, a gente tinha que ter um time interno para validar e monitorar esses algoritmos, porque eles perdem performance e tal. E aquilo que eu estava falando no começo, esses modelos, é que a gente fala tecnicamente, eles não são generalizáveis. Então, você muda o aparelho, o modelo perde performance. Você muda o local, ou seja, o modelo que foi feito lá em São Francisco, em Israel, não funciona na DASA. E dentro da DASA lá, o do Einstein, o modelo que às vezes você fez no, sei lá, no 9 de julho, não funciona no outro hospital, ou você tem que retreinar ele. Então, acaba que você tem que ter um time que manja disso, você tem que ter dinheiro para fazer isso, porque não é só um negócio que você vai lá, diferente de um prontuário que malemar você contrata, olha lá. Tipo a Memed ali, ó, o Gustavo falando, integrou a Memed. A Memed é relativamente fácil, você contrata ela, você pode usar ela no celular e no navegador. Se você quiser integrar ela num prontuário, tipo o Gustavo ali falou, é relativamente simples. Com o modelo de inteligência artificial é muito complexo. Então, a maioria dessas empresas não era porque a tecnologia era ruim, mas hoje elas não existem mais, ou elas faliram ou elas foram compradas baratas. E provavelmente a gente vai ver isso acontecendo agora com esse ciclo dessas novas aí agora, que é os Language Models. Mas cada vez que o ciclo vem, o impacto é maior, né? Então, espero mais coisas, mas assim, a gente está no pico inflado ali, daqui a pouco cai. E aí, outra coisa que eu ia falar, Eugênio, enquanto se me interrompe, se tiver pergunta aí, tá? Tem pessoas esperando. E rapidinho aqui, no começo, na radiologia, o que a gente queria? Ah, vai dar o laudo sozinho. Não, vai dar o diagnóstico. Não, vai dar o tipo histológico. Já vai dar o estadiamento. Tipo, e vai no Golden Graal, no Santo Graal, né? E o que a gente aprendeu no caminho? Cara, tem muito mato alto. Hoje, as empresas e os produtos que funcionam, a maioria, Eugênio, não é a coisa que o médico faz. Por exemplo, acelerar aquisição de imagem de ressonância magnética para o exame que é demorado, ficar mais rápido. A gente tem algoritmo para melhorar a qualidade de imagem com baixa dose de contraste, ou seja, você injeta 10% do gadolínio e a imagem fica igualzinha a uma imagem com 100%. Algoritmos, por exemplo, para prever no-show, sabe? A gente foi vendo que para o que tem hoje, aonde tem utilidade, aonde paga conta, aonde não tem risco, não substitui o médico, são nessas coisas que tá ali em volta. Então, assim, essa coisa de querer ir lá achar que o robô já vai operar, ou que a inteligência artificial já vai fazer o diagnóstico, provavelmente não é o melhor jeito de ver o futuro, entendeu? No fundo, é tudo alavanca, né, Tiago? Tem uma alavanca. Arquimedes, né? Dá-me uma alavanca e um ponto de apoio, eu moverei o mundo. Mas ele disse que ele moveria o mundo, né? Ele não excetuou, ele não eliminou o esforço dele. Quer dizer, o médico vai continuar existindo, apenas uma alavanca que nós temos a mais. Tem alguém esperando para fazer pergunta? Veja a mãozinha do pessoal aí, Eugênio. Tem o Cunha aqui, depois o Nicolau, eu também, eu até dispenso a minha mão aqui, mas o Cunha Doutor e o Luiz Antônio. Nicolau tão ávido por Luiz falar. Antônio pediu para fazer uma pergunta. Depois, doutor Jurandir, doutor Nicolau. Fila de perguntas. Luiz Antônio? Aí. Sem Luiz microfone. Antônio está Liga o com microfone. microfone. Luiz Antônio, nosso vice-presidente, doutor Cunha, está sem microfone, Cunha. É tecnologia, Cunha. Doutor Ainda não Jurandir, está muito então, vamos adaptado à Cunha. tecnologia. Fala, Jurandir. Não, presidente Macedo, até por uma questão democrática, eu quero que o professor Nicolau, porque nós levantamos a mão junta, e eu já falei, então o professor Nicolau tem a preferência. Muito obrigado por estarmos juntos. Parabéns, Eugênio, parabéns, Macedo, pelo destaque desse tema, que eu acho que é um tema extremamente importante e nós não podemos nos acomodar. Nós temos que progredir dentro daquilo que a ciência nos oferece para sermos melhores. Lembro a cirurgia laparoscópica, quando surgiu na década de 90, eu e o professor Jurandir começamos no Hospital Evangélico a fazer cirurgia laparoscópica, havia uma crítica imensa.
Hoje ela é rotina. A cirurgia robótica que está começando, começou nos últimos anos e agora está vindo, ela vai ser uma rotina. Então, essas coisas nós temos que nos adaptar. A geração que está se formando agora vai ser a geração robótica, vai ser a geração da inteligência artificial. E nós não podemos nos acomodar, nós temos que ir em frente à busca do melhor para o nosso paciente. Parabéns a vocês. Obrigado, doutor Nicolau. Doutor Jurandir. O Cunha entrou ali, presidente Macedo, mas o meu é muito É rápido. mais fácil a tua fala. O Tá lá Nicolau, o sem Cunha, tá lá dúvida, o Nicolau, sem dúvida nenhuma, expressou uma coisa fundamental, né? E eu tenho uma ideia muito similar à do Macedo, né? Até porque nós somos um pouco mais antigos, né? Daquela consulta presencial, Pouco. né? Daquela empatia, embora possamos, como o próprio Tiago falou, criarmos critérios, né? No sentido de nos aproximarmos cada vez mais, evoluirmos na tecnologia para suprir essas necessidades que a gente tem, né? De qualquer maneira, a tecnologia vem para ajudar nós médicos e vem para ajudar, evidentemente, o que é mais importante na nossa missão de profissional, ajudar aos pacientes. Nós nunca podemos esquecer. Então, eu finalizo aqui parabenizando, Macedo, você como presidente, o nosso querido Eugênio, evidentemente o Tiago aí, né, pela bela exposição, pela sua expertise na área, né, e também não posso me furtar de reiterar os cumprimentos aos nossos alunos aqui da Faculdade Evangélica Mackenzie, que demonstraram de uma forma inequívoca, né, a sua sensibilidade, a sua responsabilidade, né, e vamos dizer, a motivação em aprender coisas novas. Então, um abraço a todos e uma boa noite a todos aí. Obrigado, Jurandir. Doutor Cunha. Luiz Antônio Munhoz da Cunha. Fala, Cunha. Cunha. Ele tá se organizando. Você está no ar, Cunha. Está rodando aqui, nem uma inteligência artificial. Tem mais? Enquanto o Cunha se organiza, tem uma pergunta aqui, Tiago, que chegou pelo Instagram, né? O Beto Beck. Ele pergunta o seguinte: qual é o papel da inteligência artificial na promoção da saúde mental? Já surfou essa onda? Já trilhou por esse caminho? Está sem som, Thiago. Foi agora, né? Desculpa, eu não estava conseguindo. Pô, legal, obrigado pela pergunta aí, Beto. Tem bastante coisa já de inteligência artificial em saúde mental. Muito, por exemplo, para você ajudar. Existem muito, por exemplo, uma forma de avaliação mental são questionários, né? Os questionários são facilmente implementados de forma digital. Às vezes é até bom você ter o questionário digital, você captura melhor a informação e você preserva um pouco a privacidade do paciente, né? Então, costuma ser legal. E com a inteligência artificial, você consegue customizar os questionários para o perfil do paciente. Então, de vez de aplicar um questionário padrão ou aplicar 10 questionários padrão, você consegue ir migrando entre questionários para tentar capturar um quadro mental mais complexo ou mais amplo, quanto depois você consegue usar a inteligência artificial para estruturar as respostas em clusters de diagnósticos ou de comportamentos que vão ajudar ali o médico ou o terapeuta a fazer um diagnóstico ou direcionar a terapia. Esse é uma aplicação. Também tem algumas coisas já mais no sentido daí terapêutico, né? Então, ainda sem falar de inteligência artificial, mas falando em saúde digital, a gente já viu alguns apps
de saúde mental, obtendo FDA, obtendo licenças europeias terapêuticas, né? Ou seja, intervenções médicas muito em linhas, né, na saúde mental ali, terapias ali de suporte, né? Então, ou as teleconsultas, meditação, terapias que o paciente consegue fazer de forma assistida por uma tecnologia. Então, tem algumas coisas interessantes. E aí, nesse campo, evidentemente, você começa a ter o uso de inteligência artificial, principalmente essa tecnologia nova de modelos grandes de linguagem aí, para melhorar a interação dos pacientes ou até dos terapeutas com essas ferramentas, né? Então, é, vislumbra-se que seria possível você conduzir uma mini sessão terapêutica usando esses modelos, né? Eu acho que a gente ainda está bem longe disso, mas é tecnicamente possível sim, uma vez que você consegue de alguma forma estruturar algumas das intervenções ali terapêuticas, lembrando aquilo que eu falei anteriormente, né, gente? Já não tem que lembrar na terapia definitiva em que é só feito online, a gente tem que pensar em pequenos casos, pequenas intervenções, algumas metodologias. Então, as terapias COGS, né, cognitivas comportamentais, tem algumas técnicas que funcionam bem online para coisas específicas, por exemplo, tratamentos pós-traumático, né, transtorno pós-choque, em que às vezes você precisa intervir rapidamente e tal. Tem coisa interessante aí, eu acho que a gente está engatinhando, mas eu vejo bastante futuro nessa área aí. Não só eu, investidores também, porque é uma das áreas mais quentes quando a gente vê em número de empresas, em tecnologia investida, dinheiro investido, é um segmento quente aí. Não só inteligência artificial, mas saúde mental como um todo. Ah, Você se despede? perfeitamente. Eu só queria ouvir uma última perguntinha para você, que eu acho que você vai responder em algumas palavras. Eu imprimia no meu consultório na década de 90, quando eu fazia clínica, eu imprimia a minha receita. Eu achava que eu tinha letra ruim, então eu tinha um microcomputador, né, como chamava na época, e eu digitava ali, imprimia lá, né? Hoje uma receita digital é muito mais que isso, né, Tiago? Não era Muito na mais, Remington, Eugênio. não? Muito mais. Ele imprimia na Remington. É. E até antes de imprimir, alguns médicos já tinham os impressos estruturados, né, em que ele só marcava ali, ou até uns carimbos, né, já com os protocolos, né, ou seja, a automação, ela não veio de agora, né, a automação e os pedidos em bloco, ali, alguma forma de inteligência clínica, de você ter já para esse tipo de paciente são sempre esses exames que eu peço, já existia, veio antes do software isso, a gente tem que ser sincero, né, é, e, de fato, hoje a prescrição digital ela é muito mais do que você simplesmente imprimir um texto, ou mesmo você escrever um texto no Word e gerar um PDF. Assim como na radiologia, no começo lá, não tinha um sistema. A gente literalmente digitava no Word, né? Ou foi a evolução da máquina de escrever. Teve essa fase de digitalização, né? Mas a coisa evolui rápido, de forma que quando o ativo é digital, ou seja, quando a prescrição de fato vira digital, e aí não significa só que ela é um formato PDF. Hoje, uma prescrição da MEMED, ela tem um padrão lá, ela é como se fosse um Pix, ela é um arquivo, ela tem informação dentro dela, ela pode se dispor do paciente de várias formas, como, por exemplo, você consegue dispensar aquilo nos sistemas da Anvisa, tem todo o processo de dispensação farmacêutica que você consegue fazer com a receita digital quando você mostra lá o QR Code na farmácia lá da MEMED. Por exemplo, você pode fazer uma compra online de medicamento através dos sites dos e-commerces das farmácias e receber em casa. Você consegue enviar na prescrição itens junto com a prescrição. Então, o médico pode enviar orientações, ele pode enviar um vídeo por exemplo, um paciente diabético, eu imagino um vídeo como ensinar ali a aplicar Não, não. insulina, ou algum aplicativo para o paciente que quer emagrecer, um aplicativo de ginástica, um aplicativo de corrida, né? Hoje a gente tem esses digital apps, Eugênio, que em breve eles vão ser itens de prescrição, né? Em breve o médico vai sugerir esses apps. Olha, usa o Gympass, usa aqui esse contador de calorias, usa esse aplicativo para monitorar seu diabetes, né? Então tudo isso pode começar a vir dentro da prescrição digital quando você tem uma coisa que ela é estruturada de forma aquilo, né? Você tem muito mais possibilidades, né? Tiago, e se o Tá? médico receitar 2 remédios que têm algum tipo de interação medicamentosa negativa,
inadvertidamente ele faz isso. A prescrição digital é capaz de corrigir? Sim, sim, bem lembrado. Eu acho que eu esqueci de mencionar, esse é o principal ponto, benefício, né? O que a gente chama de inteligência clínica, né? Tecnicamente, o nome, já que eu falei aqui em informática médica, o nome que a gente usa é ferramentas de suporte à decisão. Clinical Decision Support Tools. Gente, isso tem literatura da década de 60 e 70, pode procurar aí, tá? Não é novidade. Então, são ferramentas que assistem o médico na tomada de decisão. Então, a gente tem alerta de interação medicamentosa, alerta de alergia, a gente tem alerta de interações também, gestante, lactante, nefropata, hepatopata. Você consegue codificar um monte de regras na plataforma que alertam o médico no caso de um potencial erro de prescrição ou em algum potencial coisa que o médico talvez não tomasse atenção ou talvez nem soubesse se não fosse uma ferramenta de suporte. Por exemplo, uma coisa bem simples e muito útil é a posologia automática. Na Memed, quando você põe lá a droga da sua escolha, a gente automaticamente traz a posologia preconizada na bula, a Memed não inventa nada, mas aquela informação que está na bula, a gente dá lá no menu em forma de opção. E uma vez que a gente decora a opção do médico, a gente já começa a colocar direto. Por que que eu vou fazer o médico ficar digitando algo que eu já sei? Ou por que eu vou correr o risco dele errar e digitar errado? Ou porque se ele não lembra, eu vou fazer ele ter que abrir a bula para ir lá ver se era 250 ou 300 miligramas, né? Então a gente fornece esse tipo de coisa que torna o ato prescritivo ali mais rápido, mais eficiente, mais seguro, né? Tiago, eu queria pedir desculpa a você, nós já passamos o nosso horário. Eu já senti telepaticamente que estão te chamando para um jantar. Eu queria só abrir a palavra ao doutor Cunha. Doutor Cunha é professor titular de ortopedia aqui do Hospital de Clínicas, reconhecido internacionalmente, nosso vice-presidente aqui, com muita honra. Doutor Luiz Antônio Munhoz da Cunha vai tentar entrar. Cunha. Tá. Manda a pergunta no chat se você não conseguiu entrar. Cunha, doutor Luiz Antônio Munhoz da Cunha. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Você se despede. Eu me despeço aqui, Tiago. Muito obrigado, meu caro. Você, como sempre, é gentil e atencioso. Espero que a gente tenha a oportunidade de se ver no próximo pessoalmente. Foi o nosso primeiro e estamos aprendendo ainda. Agora eu passo a palavra aqui para o doutor Macedo encerrar esse nosso evento. Eu quero agradecer ao Tiago, sabe, a sua participação, a sua humildade na colocação das coisas. Isso é muito importante no médico. E dizer para você que você vai entrar na pequena história nossa aqui como o primeiro videocast da Associação Médica da Universidade Corporativa. E isso não foi o Macedo e o Eugênio. Foi um grupo de trabalho aqui, de toda a nossa diretoria, todos eles participam, estão todos aqui atrás dos estúdios, esperando o encerramento. E eu acho que foi fundamental a presença tua e aceitar o convite de participar. Eu quero agradecer pessoalmente a todos. Você pode falar um minutinho? Agora que eu consegui. Fala então, Cunha, fala. Então, doutor Tiago, é só o seguinte, desculpe, você viu como a tecnologia atrapalha muito as pessoas que já passaram dos 70, certo? Então, eu só queria dizer que teve um trabalho recente, publicado, não sei se não foi no British Journal of Medicine, falando sobre a tecnologia e a assistência médica, né? Falando que, normalmente, os hospitais hoje, eles já estão atrapalhando muito o médico, principalmente médicos mais experientes com a tecnologia, que perdem muito tempo e não conseguem executar suas tarefas de uma forma que eles ficam muito tempo tentando alcançar uma tecnologia que não se faz. Isso publicado no Journal, British Journal. E falando que a tecnologia também, do ponto de vista para o paciente, que é o grande motivo da gente estar trabalhando aqui, né? Para o paciente, você teria um problema de que você também perde muito tempo tentando fazer o prontuário eletrônico, tentando digitar as pessoas, principalmente os médicos que não têm a mesma facilidade tecnológica de assimilar, né, as evoluções desse tipo. O que o senhor pensa disso?
Obrigado pelo comentário aí, Cunha. Você está certíssimo. Eu, em algum momento aqui, falei isso, né? De certa forma, é esperado que isso aconteça. É uma fase, quando a gente estuda a inserção de tecnologia, né? É esperada essa fase da decepção, da dificuldade, em que o efeito imediato é o oposto daquilo que você quer, que é ter ganho de eficiência, que é ter rapidez, né? Porque o médico está perdendo tempo ali. Tem vários estudos que mostram o tempo que o médico americano gasta, e eu estou falando americano porque não só onde tem os estudos, porque os Estados Unidos, há 10 anos atrás mais, obrigou todas as instituições a ter prontuário. Então, lá você tem o maior nível de digitalização do mundo, e assim, se não tiver as informações escritinhas no prontuário, você não recebe o procedimento, não recebe a cirurgia, não recebe a consulta, então é uma tarefa bem difícil. Então, o médico ordinário gasta um tempão fazendo isso. As instituições, às vezes, têm profissionais para ficar preenchendo prontuário, os codificadores, em geral são enfermeiros, biomédicos, que ficam pegando dados da consulta médica e codificando, imputando os códigos para poder faturar, para poder preencher lá. Enfim, o lado interessante é que uma vez que o médico depois ele se acostuma, ele fica mais rápido, a ferramenta começa a melhorar também e criar opções de automação em geral, e hoje a gente está vendo aí com inteligência artificial, já tem várias empresas, tem várias soluções, inclusive brasileiras, que a proposta delas é captar o áudio da consulta e ela, através de um chat GPT like lá, ela preenche o prontuário para o médico, que é o tipo de coisa que isso sim, eu acho que vai estar todo mundo bem interessado, né? O problema é que hoje, assim, elas não acertam sempre, o médico ainda tem que ter muito cuidado ao revisar, mas essas tecnologias tendem a melhorar. E esse é o tipo de aplicação que eu acho que em breve vai ser praticamente algo que todo mundo vai usar. Ou seja, né, porque você está de fato ajudando o médico, é o tipo de tarefa que ele não vai querer fazer, né? Ficar anotando ali. Mas a gente precisa ter bastante certeza que essa tecnologia está num nível aceitável de margem de erro, né? Obrigado. Obrigado, Tiago. Falou, gente. Aguardamos a tua visita aqui. Nós mandaremos um convite para você passar aqui, ver, conhecer a nossa Associação Médica. Obrigado a todos os colegas que participaram, os 130 que ficaram até este momento participando da nossa videocast, e já convidá-los para a próxima segunda-feira para nós ouvirmos um videocast sobre financiamento do sistema de saúde público. Então, já estão todos convidados. Obrigado a todos e estamos encerrando o nosso primeiro videocast.